A paz do Senhor, seja bem-vindo ao EBD em Foco. Meu nome é Herberson, vou ministrar a lição número 6 do segundo trimestre do ano 2018 da CPAD, a lição de adultos, que traz como título Ética Cristã e Suicídio. Estamos dando aí continuidade ao nosso tema, né, da revista que está tratando de ética cristã, e são temas atuais, como eu já tenho falado em aulas anteriores. E na aula anterior nós falamos sobre eutanásia, pena de morte. Até comentei que seria muito interessante jogar a eutanásia para essa lição, porque a eutanásia muitas vezes está relacionada a suicídio, quando a pessoa está lá, né, no leito de morte e quer adiantar a sua morte e pede para tirar a própria vida, ou ela mesma faz isso. Então, tem muito a ver o tema da aula anterior com esse tema. Esse tema ele é muito relevante porque hoje ele é muito mal ensinado, muito mal abordado na nossa igreja. A gente observa que quando se fala de suicídio, a única coisa que sabe falar é que suicídio é pecado, se matou, perdeu, vai para o inferno, está condenado, perdeu a salvação, mais ou menos nesse sentido, né? Mas não para pensar na possibilidade de um crente cometer suicídio. Ou seja, será que o crente verdadeiro pode cometer suicídio? Será que ele realmente perde a salvação? Ou ele nunca era salvo? Ou ele é salvo mesmo cometendo suicídio? Então é um caso a se pensar. Recentemente tivemos notícia aí de um pastor muito conhecido que cometeu suicídio, né? Então o tema veio à tona. Outra coisa o que a igreja tem feito para a pessoa que está precisando de ajuda, né, nesse sentido, porque a pessoa que comete suicídio é porque ela já chega no extremo de uma depressão. Então a depressão é uma doença, é um mal, é o mal do século que as pessoas falam, né? Mas é uma doença que todo mundo está sujeito a essa doença, né? E aí quando tem alguém em depressão, o que nós temos feito para essas pessoas? Né? Qual é a atitude da igreja? Ou qual é a atitude do governo ou dos órgãos responsáveis, alguma coisa do tipo? Porque as pessoas elas entram em depressão, não conseguem ajuda, não saem dessa situação e chegam no momento, na situação extrema, de tirar a própria vida. Então a gente sabe que essas pessoas estão precisando de ajuda e, segundo os especialistas, 90% dos suicídios poderiam ser evitados. Então a gente observa que se tivéssemos fazendo alguma coisa, poderíamos estar salvando vidas. Então é importante pensar por esse lado, né? Não simplesmente olhar no sentido de acusar, de dizer que a pessoa cometeu suicídio, já foi condenada, e enfim, não, mas olhar também para as pessoas antes delas cometerem o suicídio. Simplesmente eu chegar na igreja e falar assim, quem se mata vai para o inferno, não resolve o problema. A pessoa que está passando pela situação, ela pode até ter a consciência disso, mas isso não vai impedir ela de cometer o suicídio. Ela está precisando de uma ajuda, de um ombro amigo, de alguém para ouvir, né, alguém para tratar aquela situação que ela está passando. Então essa aqui é uma abordagem, eu estou só fazendo essa introdução, porque vai ser a abordagem que eu vou fazer nessa aula. Essa aula vai ser uma aula com slide em PowerPoint, que você pode entrar no site do EBD em Foco, baixar essa aula lá, só tem lá no site do EBD em Foco esse slide. Então você pode entrar, fazer o download, né, se cadastre gratuitamente no site, né, se precisar de alguma coisa, tiver alguma dúvida, tem meu número do WhatsApp na descrição do vídeo, tem meu número do WhatsApp no site, você pode entrar em contato a hora que você quiser. Vamos começar aqui a aula. O textuário diz: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João 10, 10. Verdade prática: o início e o término de nossa vida são prerrogativas exclusivas de Deus. Então aqui, algo que a gente já falou nas duas aulas anteriores, sobre aborto, sobre pena de morte e eutanásia, né, que a vida está na mão de Deus. Ele dá a vida e ele tira a vida no momento certo. Leitura bíblica em classe se encontra em 1 Samuel 31, de 1 a 6. É um caso muito famoso de suicídio na Bíblia, que é o suicídio de Saul, né, e o seu escudeiro, né, o pajem de armas, como diz aqui o versículo, e eles se matam ali depois de perderem a guerra, mas nós vamos tratar dessa leitura dentro da lição, por isso eu pulo a leitura, suponho que você já fez aí.
Introdução. A expressão suicídio, ela vem do latim, né? Suicídio vem de duas palavras, sui e caedere, que significa, né, a si mesmo, sui, e caedere, matar, cortar. Então significa matar a si mesmo. Essa é a tradução literal da palavra suicídio, sui caedere, matar a si mesmo. Essa prática tem sido mal silencioso e o índice de pessoas que se suicidam vem crescendo assustadoramente. Segundo as estatísticas, a cada 40 segundos uma pessoa morre por suicídio. Ou seja, isso aqui é uma estatística mundial. Então, ou seja, para aí, né, e conta, essa aula aqui vai durar mais ou menos 40 minutos. Então para aí para você ver mais ou menos, né, quantas pessoas vão morrer. Só enquanto eu gravo essa aula aqui, enquanto você assiste essa aula aqui, né, se é 4 vezes 6, 24, 240 segundos, né, se a gente for dividir por 40, aí vai dar 60, né, mais ou menos 60 pessoas se matam só na duração dessa aula. Então é algo, eu posso ter feito até a conta errada aqui, viu? Eu estou fazendo bem rápido aqui de cabeça, não fiz antes. Mas é mais ou menos isso aí, né? Ou seja, mais ou menos 60 pessoas vão morrer em 40 minutos, né? Porque em um minuto tem 60 segundos, então o cálculo é mais ou menos nesse sentido aí. O que acontece? Nesta lição, nós estudaremos o suicídio nas Escrituras e no mundo, seus tipos e o posicionamento cristão quanto ao tema, reforçando que nós também temos que tratar da solução para esse problema, que eu senti que faltou um pouco na revista, né, uma orientação para que nós cristãos possamos ajudar alguém que está querendo cometer suicídio. O que eu falo para uma pessoa se eu estou passando e vejo alguém em pé na ponte querendo pular? O que eu vou falar para essa pessoa? Né? Ou seja, qual é o tratamento que eu vou dar, qual a abordagem que eu vou fazer para evitar que essa pessoa se mate. Então eu senti um pouco a falta disso nessa aula, nessa lição. Vou tentar suprir aqui com a minha fala, né? Mas eu não sou um especialista na área, mas eu recomendo você aí que é professor da escola bíblica, que é cristão, que quer se aprofundar, começar a ler mais sobre esse tema, porque é muito importante. O suicídio nas Escrituras e no mundo. No Antigo Testamento, vamos ver alguns casos aqui. Nós temos primeiro aqui a história de Sansão, né, que Sansão é um caso conhecido de suicídio, mas vamos tratar a história de Sansão aqui de uma outra perspectiva. Ele foi chamado para derrotar os filisteus, era juiz de Israel, né, e os juízes, na época lá que não tinha rei em Israel, eles eram responsáveis por livrar o povo dos filisteus, dos inimigos de Israel. Então eles tinham essa responsabilidade, né? Ele foi um nazireu, né, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Então essa era a missão. Juízes 13:5 vai falar aí desse homem chamado Sansão, que ele não podia cortar o cabelo, ele não podia beber bebida forte, um voto, né? Era um voto que era feito, o voto de Nazireu, tinha várias regras a serem seguidas. E nós sabemos que o poder de Sansão estava no Espírito Santo, o Espírito Santo que entrava nele e dava força para ele. Então Sansão ele tinha essa missão. Só que ele revelou o seu segredo. Sabemos que ele teve altos e baixos na sua vida, era um homem que procurava companhia, sempre procurava ter alguém, e as suas mulheres ali nunca davam certo, né? Então até que essa mulher chamada Dalila, onde ele revelou seu segredo, ela cortou o seu cabelo, traiu ele, e ele foi preso, né? Sabemos que ele foi preso, e humilhado pelos filisteus, foram arrancados seus olhos, né? E ele trabalhava lá pelos filisteus, no moinho, e foi levado para uma festa, né, lá do deus dele chamado Dagon. Só que lá na festa lá de Dagon, ele percebeu que tinha 2 colunas que sustentavam o templo. E ali ele fez uma oração a Deus, empurrou essas colunas, como nós já conhecemos a história, e derrubou ali sobre os filisteus e destruiu os filisteus, né? E ali o texto diz o seguinte, que Sansão falou: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. Juízes 16:30. E diz que morreu ali, né, filisteus mais na sua morte do que na sua vida. Aí surge a pergunta: Sansão cometeu um suicídio ou ele sacrificou a sua vida em prol da missão que ele foi chamado?
porque a gente observa que ele foi chamado para uma missão, livrar o povo de Israel dos filisteus. Essa era a missão dele. E o que ele fez na sua morte? Ele destruiu ali, matou muitos filisteus, no sentido de que aqueles filisteus eram ímpios e estavam recebendo justiça divina. E mereciam realmente morrer pelo que eles faziam contra os israelitas. Então, o que Sansão fez, né, foi um sacrifício, né, de guerra e não suicídio. Ele sacrificou a própria vida para livrar o povo, né, de Israel. E por esse motivo ele aparece ali na lista dos heróis da fé, onde ele vai citar, o escritor aos Hebreus vai citar Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel. Olha só que Sansão está na mesma lista que está Davi, que está Samuel, né? Ou seja, ele é tratado como um dos grandes heróis da fé. Então a gente sabe que foi pela fé que Sansão venceu. Então a gente entende que Sansão não cometeu um suicídio egoísta. Ah, vou me matar, vou tirar a própria vida porque eu estou sofrendo. Ele sofreu várias vezes e não fez isso. Então ele só fez isso aqui porque ele estava simplesmente cumprindo a sua missão. Um outro registro de suicídio é o caso de Saul e seu escudeiro, né? Saul já foi o contrário, Saul já rejeitou a Deus desde o início, ele já não servia a Deus. E no lugar de buscar a direção de Deus, ele foi buscar lá no ocultismo, né? Foi lá diante dessa mulher que era uma feiticeira, que tinha um espírito de feiticeira, ou seja, ele não buscou a presença de Deus, né? E por esse motivo aqui, vai dizer lá em Crônicas, foi por isso que, né, Saul, ele perdeu o seu reinado, né? Ou seja, Saul, ele cometeu vários erros, isso aqui foi só mais um erro. E depois desse erro aqui, que ele buscou essa feiticeira, né, para consultar Samuel, que segundo ele queria falar com Samuel, né, depois disso aqui, o que que acontece? Ele foi para a guerra, perdeu a guerra, né, e ele se lançou sobre a sua espada, né? Ele fala assim, porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Ele pediu para o pajem de arma deles, né, o pajem, acho que é pajem a palavra certa, me mata. Ele falou, não posso fazer isso, não vou matar o rei. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Em 1 Samuel 31:4. Então a gente observa aqui um caso realmente de suicídio de um homem que já vivia longe da presença de Deus, que era atormentado por um espírito maligno, né, perseguia Davi, não tinha exemplo nenhum de crente. Saul não tinha exemplo de crente, né, e Saul simplesmente de um ato egoísta, ficou com vergonha da situação que ele estava passando e tirou a própria vida, né? Muita gente pode falar assim, Saul era crente, mas aí depois tal. Não, eu vejo Saul aqui, mesmo que ele já tenha sido crente, ele estava aqui desviado, ele não estava crente. Então é um homem que tirou a própria vida por um ato egoísta. E o quarto caso foi o de Aitofel, né, o conselheiro de Absalão, era conselheiro de Davi. Quando Absalão tomou o reino, ele se tornou conselheiro de Absalão, só que aí teve um momento que Absalão não ouviu o seu conselho, e aí ele, né, se matou, né, vendo, pois, Aitofel que não tinha seguido o seu conselho, albardou o jumento e levantou-se, foi para a sua casa e para a sua cidade, e deu ordem à sua casa, ou seja, arrumou tudo e depois se enforcou e morreu, e foi sepultado na sepultura de seu pai. 2 Samuel 17:23. A gente observa que uma das evidências de alguém que vai se matar é quando a pessoa começa a colocar tudo em ordem. Preste muito atenção, se tiver alguém na sua casa que está passando por problemas, passando por depressão, já tem evidências que essa pessoa está com depressão, e ela começa a organizar tudo, colocar tudo em ordem, pagar as contas, né, ajustar uma dívida aqui, outra acolá, ajustar as coisas, pode começar a ter cuidado, chama essa pessoa para conversar, porque essa pessoa pode sim estar pensando na possibilidade de tirar a própria vida. Foi o que Aitofel fez, e os especialistas na área, né, psiquiatras, psicólogos, afirmam isso aqui, né? Uma das evidências é quando a pessoa começa a organizar tudo, é porque ela já está pensando em tirar a própria vida. E o quinto registro aqui que nós temos no Antigo Testamento é o caso do rei Zinri, né, que foi derrotado e apavorado tirou a própria vida. Na verdade, esse rei aqui, né, ele foi rei do Reino do Norte, ele matou o rei atual, tomou o reinado, só reinou uma semana, né, ele matou o rei que tinha atual, reinou uma semana, e depois o general do exército que não aceitou ele como rei, né, ele não teve aceitação, ele foi derrotado, e ali ele simplesmente se apavorou e tirou a própria vida. Ele queimou a sua própria casa sobre si.
Vendo que a cidade era tomada, foi ao poço da casa do rei, queimou-a sobre si e morreu. Né, eu fico vendo, enfim, né, morte queimada é uma das piores que tem, deve ser, né? E a pessoa simplesmente numa situação de desespero, o que ele fez? Ele se matou queimado. Então é uma situação que egoísta também, alguém que não quis aceitar a derrota, né? Não quis aceitar o que ele fez, o preço, ele não quis pagar o preço pelo seu erro. E por esse motivo, em um ato egoísta, tirou a própria vida. Então podemos dizer que Sansão morreu em combate, mas os outros escolheram morrer a morte em lugar de confiar em Deus, que é o caso de Saul, é o caso do rei Zinri, é o caso de Aitofel, né? Ou seja, foram pessoas egoístas, e o escudeiro também de Saul, que se matou, tem o caso dele também. Ou seja, todos eles se mataram porque não confiaram em Deus, e foi um ato egoísta, né? E muitas vezes achando que o mundo, né, é melhor do que os outros, e o mundo não é digno deles, e por esse motivo eles se matam. Mas Sansão é um caso à parte. No Novo Testamento, nós temos o mais emblemático, né, que é o suicídio de Judas Iscariotes. Ele fez parte dos apóstolos ali, né? Judas é irmão de Tiago, Judas Iscariotes, que foi o traidor, né? Ou seja, ele faz parte da lista dos apóstolos, eram dos 12, né? A sua função era tesoureiro, né? E requeria o quê? Uma integridade. Então ele tomava conta do dinheiro, porque os apóstolos, eles precisavam se alimentar, né? Andava com Jesus ali, eles precisavam comer, precisava de dinheiro, tinha que ter dinheiro, não tinha como. Jesus andava de um lugar para outro, tinha que ter dinheiro, né? E aí a Bíblia vai registrar que ele furtava as ofertas que eram lançadas na bolsa, né? João 12,6 registra isso aqui, ó. Ora, ele disse isto, não pelo cuidado que tivesse aos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Então, quando tem um momento lá que ele fala, por que não vendeu esse óleo aí, esse perfume, deu aos pobres e pegou o dinheiro e deu aos pobres? Na verdade, ele não estava pensando nos pobres, né? Ele estava pensando nele mesmo. Era uma pessoa que era gananciosa, desviava o dinheiro, né, ali do próprio Cristo. Né? A ambição dele foi o que fez ele entregar a Jesus, né? Ou seja, ele trocou Jesus por 30 moedas de prata. Né? Então, eles ouvindo folgaram e prometeram dar-lhe dinheiro e buscava como entregaria em ocasião oportuna, ou seja, o preço de um escravo, 30 moedas de prata. Foi o preço que ele cobrou para entregar a Jesus. Culpado por trair um inocente, enforcou-se, e ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Mateus 27:5. O que a gente observa aqui não é um arrependimento, é remorso, ou seja, a pessoa não se arrependeu, né? A gente observa que Judas Iscariotes, ele teve a oportunidade de se arrepender, assim como Pedro se arrependeu. Pedro negou Jesus. Pedro, ele praticou praticamente o mesmo pecado que Judas. Não pode colocar aí, mas Judas entregou para a morte e tal. Tudo bem, mas o que Pedro fez? Pedro era o mais íntimo de Jesus, talvez, que estava ali o tempo todo. É muito evidente o ministério de Pedro, e Pedro nega a Cristo 3 vezes, só que Pedro se arrepende, né? Ou seja, ele tem uma atitude diferenciada de Judas Iscariotes. Então a gente observa que Judas Iscariotes, né, ele já tinha o coração mau. Jesus fala assim, ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Então, ou seja, coitado desse homem, né? Ai dele. Né? E ali está ali João, né, do lado de Jesus, né, fala, Senhor, por acaso sou eu? Né? Ou seja, quem é, Senhor? Fala aí. Tá todo mundo, né? Será que sou eu? Será que sou eu? Será que sou eu? E João, perto de Jesus, fala assim, quem é? E aí a Bíblia diz que Jesus fala para João, aquele que mete a mão no prato comigo. Então, ou seja, Jesus já sabia que era Judas Iscariotes, né? E João ficou sabendo também ali naquele momento. Jesus provavelmente não falou alto para todo mundo escutar, só João provavelmente escutou que Judas Iscariotes estava metendo a mão no prato ali de Jesus. Então Jesus deixa bem claro que esse homem sofreria, mas não significa que ele não teria arrependimento. Ele poderia se arrepender, só que ele preferiu que o suicídio ao corrigir o erro. Muitas vezes isso acontece nos dias de hoje. As pessoas erram, as pessoas falham e ficam com vergonha. No lugar de se arrepender, de pedir perdão, de pagar o preço pelo seu erro, acaba tirando a própria vida. Eu estava estudando a lição
E eu vi alguns casos assim, principalmente no Japão. Mais na frente a gente vai falar do caso do ministro lá do Japão que tirou a própria vida, né? Ou seja, alguns países aí tem muito disso. A pessoa é um profissional bem qualificado, comete um erro e ele vai tirar a própria vida com vergonha de assumir esse erro. Então a pessoa é o quê? Egoísta. É isso que ela é. Ela não tem Deus na vida. Essa pessoa que tira a própria vida por esses motivos, são pessoas que realmente já têm um coração mau, já não tem Deus na vida. Não é o caso de depressão, não é o caso da pessoa que entrou em depressão, está sofrendo um problema psicológico e aí chega num estado muito avançado e ela tira a própria vida. Não, é a pessoa tirar a própria vida, né, porque ela acha que é melhor do que os outros. Né? E aí ela não pensa nos outros. Essa é a situação de Judas Iscariote. O suicídio no mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, as mortes por suicídio aumentaram 60% nas últimas décadas. Aqui a gente tem um mapa onde mostra, né, a taxa de suicídio por 100 mil habitantes. Geralmente é assim, a cada 100 mil habitantes a gente vê quantos suicídios acontecem. O Brasil está aí com 6,5 a cada 100 mil. É uma taxa baixa. Eu também não me lembro a data desses dados aqui, né? Foi uma falha minha não ter observado a data desses dados. Pode ser que esteja maior, né? Mas já dá para perceber os países que mais cometem suicídio. Se a gente olhar ali para aquele lado da Europa, a Rússia, a China, aquele vermelhinho lá, ó, mais de 13. Os países que pertenciam à União Soviética, eles sofreram um baque muito grande na economia. A pobreza muitas vezes é muito grande e faz com que muitas pessoas cometam suicídio. Então a China também, o Japão, Coreia do Norte, Coreia do Sul. O Brasil está numa posição até mais ou menos, é 80º, né, a posição 80 de suicídios e taxa, né, colocar para cada 100 mil habitantes. A Lituânia é o primeiro colocado porque é um país que pertenceu à União Soviética, né, e lá muitos sofrem com a pobreza, apesar de não ser um país africano, mas é um país europeu. A Europa também tem pobreza, viu? Então lá é um país europeu, mas tem uma pobreza muito grande, e aí as pessoas da Lituânia, muitos lá tiram a própria vida, né, por causa disso. Entram em depressão, alcoolismo, droga, dentre outras coisas. Então o Brasil não está numa situação tão dramática, mas tem muitos casos, a gente tem que começar a prestar atenção nisso. São 804 mil suicídios por ano em todo mundo, quase 1 milhão de suicídios. A nossa revista vai falar aí quase 1 milhão, né? Ou seja, é quase uma morte a cada 40 segundos, e a cada 10 suicídios aconteceram 40 a 60 tentativas. Ou seja, a cada 10 pessoas que morrem, significa que já teve mais ou menos 60 que tentaram. Dos 60 que tentaram, só 10 conseguiu, sobrou 50. Né? Ou seja, dá para perceber que é possível evitar. É possível evitar o suicídio. Por algum motivo, essas pessoas não se mataram. Por quê? Porque talvez chegou na hora um ombro amigo, chegou na hora alguém que deu uma palavra de força e não deixou essa pessoa se matar. Então, a gente observa que dá para tratar. Isso aqui é importante ressaltar, né, que no Brasil acontece mais suicídio de homem do que de mulher. Na verdade, no mundo inteiro, mais homem do que mulher. Já que eu vou voltar a falar dessa situação. Na maioria dos países envolvidos, o suicídio é a primeira causa de morte não natural. Aqui no caso eu peguei um dado dos jovens, né, causa de morte de jovens. O trânsito está em primeiro lugar, que os jovens são muito irresponsáveis, e depois vem o suicídio, né, depois a AIDS e violência. Enfim, acontece o seguinte, que em alguns países, não todos, o suicídio assume o primeiro lugar. Assim, mata mais do que câncer, do que qualquer outra coisa, né? Morte não natural, né? E morte natural também, né? Às vezes é morte natural no sentido de uma doença, mas entra aqui, né? A doença também entra no caso não natural. Enfim, né? Ou seja, a morte natural talvez seja tratada mais como aquela morte onde a pessoa realmente chegou lá no fim da vida, né? E não tinha mais o que fazer, já chegou o momento de morrer. Mas tirando isso, morte por acidente, trânsito, doença, o suicídio está lá no topo da lista. Então, desde 2015, as autoridades iniciaram o movimento Setembro Amarelo,
que é para prevenção, né, do suicídio e valorização da vida. Eu acho muito boa essa iniciativa porque desperta muitas pessoas para esse tema. Então, o movimento consiste em sinalizar locais públicos com faixas ou símbolos amarelos e, ao mesmo tempo, conscientizar, palestras, enfim, muita coisa é realizada, muitas ações são realizadas para ajudar as pessoas que estão passando por esse tipo de problema. A gente já vai entrar aqui no tópico 2, mas só falando aqui, voltando a falar da questão dos homens e das mulheres, é que assim, as mulheres, elas têm uma propensão maior de tirar a própria vida, de cometer o suicídio, mas acontece que os homens é que são os que mais se matam. Por que que a mulher, ela é mais sensível, ela tem uma propensão maior, no entanto, em números, os homens são muito maiores. Por exemplo, no Brasil, né, são 80% das pessoas que se matam são homens. É um número muito grande a mais, né? Ou seja, comparando homens com mulheres. Por quê? Porque as mulheres conversam mais, elas se abrem. Uma filha, quando está passando por um problema, ela conversa com a mãe, ela conversa com a amiga, né? Agora o homem não. O homem, quando ele passa por um problema, ele tem vergonha de se abrir, ele não conversa, ele não vai até outra pessoa se abrir, né? E o que ele vai fazer? Ele vai beber, ele vai usar drogas, e isso só piora a situação e leva ele a cometer o suicídio mais rápido ainda. Então, a questão do suicídio de homens e de mulheres mostra que uma conversa, né, resolve o problema, pode resolver o problema. Então, tem solução, não é um caminho sem saída, e nós podemos fazer alguma coisa. Eu vou sempre estar batendo nessa tecla aqui nessa aula. Tipos de suicídio. Primeiro, suicídio convencional. O que seria esse suicídio convencional? É o suicídio provocado pela tradição cultural ou coerção do grupo social. O que acontece? Entre os esquimós, é tolerado e esperado o suicídio de incapacitados e idosos. Isso aqui parece muito com a eutanásia. A pessoa está incapacitada, está doente, ou é idosa, já não está dando trabalho para os outros, como é muito frio, ela acaba optando por tirar a própria vida, né? Então é um tipo de eutanásia, que é pecado. No Japão, a prática harakiri, eu acho que é assim que fala também, expressava o orgulho do suicida em escapar de alguma situação intolerável. Na Segunda Guerra Mundial teve muito isso, chamado os aviadores kamikaze, se eu não me engano, né, que já vem daquela tradição dos samurais. Quando eles se encontravam numa situação difícil, eles tiravam a própria vida. O pessoal do Japão na Segunda Guerra fazia a mesma coisa. Eles tiravam a própria vida, que era melhor do que ser levado como escravo por outro país. Então, eles se orgulhavam disso. Eles já andavam com uma arma, com uma faca ali do lado, próprio para isso, somente para se matar. Só usava nesse momento. Chegou numa situação de que não tem saída, por orgulho, eles simplesmente tiravam aquela faca e se matavam, enfiavam no peito, enfiavam na barriga, cortava a garganta, alguma coisa do tipo. Então, é também uma situação de cultura. Isso se observa até hoje, por exemplo, um ministro japonês, que eu acho que é o ministro da Agricultura, se envolveu em um escândalo de desvio de dinheiro e, com vergonha, ele acabou se matando, ele se enforcou. Então, no Japão é muito crítico isso, O Japão tem uma média de 70 suicídios por dia. Então, são muitas pessoas que se matam lá todos os dias. É um número muito, muito maior do que aqui no Brasil. Então, isso, alguns estudiosos, especialistas na área, tratam a questão da tradição do suicídio em nome da honra. Então, é algo cultural. Os japoneses, eles não são muito religiosos, eles não buscam muito essa questão espiritual, e acaba que tirar a própria vida para eles não tem tanta implicação assim espiritual, condenação. Eles não estão nem aí para isso, a grande maioria. De fato, eu posso estar falando besteira aqui também. Se alguém aí conhece a cultura japonesa mais do que eu, pode até deixar um comentário aí, mas pela pesquisa que eu fiz, é a questão de tradição mesmo. Ou seja, eles não pensam, muitos deles não pensam duas vezes em tirar a própria vida. Muitas vezes o cara se forma e tal, e aí não consegue o emprego que quer, não consegue ganhar o quanto gostaria de ganhar, ele tira a própria vida. Simplesmente fala, estou aqui para quê? Eu vou me matar. Então, é a questão do suicídio voltado para a tradição e que é pecaminoso,
é pecado. Suicídio ele é pecado em qualquer situação, né? Ou seja, qualquer situação, o suicídio é um ato pecaminoso. A gente vai tratar isso no tópico 3, né? Às vezes eu fico empurrando para falar lá no próximo tópico, mas a gente já sabe que é, né? Ou seja, é uma situação pecaminosa, né? Ou seja, a pessoa atenta contra a própria vida. Vamos lá, suicídio pessoal. Suicídio pessoal é praticado por iniciativa individual sem influência de tradição cultural. Ou seja, não tem nenhuma influência externa, né? Ele simplesmente decide se matar. As motivações para esse tipo de suicídio são variadas. Então, que tipo de motivações tem aí? Pode ser desequilíbrios mentais e espirituais, dificuldades financeiras, a pessoa entra em dívidas e não consegue sair dessa situação, então ela acaba se matando para acabar com as dívidas. Desilusões amorosas, também tem muito disso, a pessoa se mata porque foi traído e tal, acaba entrando em desespero. Sentimento de culpa, né, cometeu algum ato errado e fica com aquele sentimento e não se arrepende de forma verdadeira e aí acaba se matando. Depressão. Ou seja, a gente pode entender o seguinte, que todas essas situações podem levar a uma depressão, mas não necessariamente. A pessoa simplesmente pode passar por uma desilusão amorosa e tirar a própria vida, sem chegar no caso de depressão. Pode passar por uma dificuldade financeira e tirar a própria vida sem chegar numa depressão. E neuroses, tem também problemas mentais relacionados à questão do suicídio, né? Vamos continuar aqui. Opa, dei um zoom aqui. Vamos lá. Tais pessoas desprovidas de fé e esperança, que é de fato, a pessoa não tem fé em Deus, não crê em Deus, não crê nas promessas, não crê no que Deus tem prometido, essas pessoas elas não depositam a confiança em Deus, né? E em um ato de desespero atentam contra a própria vida. Então é uma situação assim complicada, onde a pessoa realmente poderia buscar ajuda divina e ela não faz isso e acaba tirando a própria vida. O Brasil registra 30 suicídios por dia, né, e o problema afeta mais idosos e índios. Então aqui a gente tem uma estatística aqui, mais ou menos de alguns países, né, um ranking mundial, lá o Brasil na posição 73, né, só que o mais atualizado mostra o Brasil na posição 80, né, então o Brasil realmente está lá atrás. Olha a Lituânia lá em cima, Rússia, Bielorrússia, Cazaquistão. Olha, esses 4 países aí primeiro colocados são países que faziam parte da antiga União Soviética. Então são países que sofreram bastante depois ali da Guerra Fria, né? E aí, olhando para esse mapa, né, a gente vê aí alguns estados. O Rio Grande do Sul é o mais afetado, né? O Rio Grande do Sul tem aí um total de uma quantidade muito grande, né? É o índice maior, né, que é o mais vermelhinho aí, né? É o índice maior de suicídio. E também tem 2 linhas aí embaixo, né, bem, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Olha só, essa linha de cima é dos homens e a linha lá de baixo é das mulheres, e a do meio é a média dos dois, né? Olha só, enquanto 8 homens se matam, 2 mulheres se matam, né? Olhando, né, bem aqui no final. Então é um número que foi subindo de 97 até 2011, e a gente observa que o número de homens que se matam é muito maior do que o número de mulheres, aquilo que eu tinha falado anteriormente, que é que realmente as mulheres se abrem mais, conversam e acaba tendo um número menor, né, de mulheres que tiram a própria vida, né? Então cerca de 11 mil pessoas tiram a própria vida todos os anos no Brasil. Então é um número muito alto, estamos lá no rabo da fila quando se fala de ranking mundial, mas mesmo assim é um número muito alto. 11 mil pessoas é a população de uma cidade pequena. Então é um grande número de pessoas e nós temos que fazer alguma coisa em prol dessas pessoas. Terceiro tipo de suicídio, suicídio sacrificial. Suicídio sacrificial trata-se da tentativa altruísta de alguém salvar a vida alheia em detrimento da própria vida. O que acontece? Um bombeiro que entra no fogo para salvar alguém, né? Ele morre, ele está arriscando a própria vida e muitas vezes ele morre para salvar outras pessoas. Então esse bombeiro ele não cometeu um suicídio no sentido de que ele quis tirar a própria vida, que seria um suicídio pecaminoso. Aqui não. Aqui é um sacrifício, é diferente, não é suicídio,
né? O salva-vidas que se afoga para entrar na água para salvar o outro. Então também é questão, a pessoa entrega a sua própria vida, seja qual for a situação. Se a pessoa se sacrifica para salvar outras pessoas, ela não está cometendo suicídio. Se você vai num carro, de repente tem um monte de criança no meio da rua, e você tira o carro de uma vez para não matar essas crianças, e você acaba morrendo, você não cometeu um suicídio, você sacrificou a sua vida para não tirar a vida daquelas crianças. Então eu olho Sansão da mesma forma. Sansão, ele cometeu o quê? Né, não foi um suicídio, foi um sacrifício, né, para salvar o seu povo. Nessas circunstâncias, né, ou seja, é muito diferente alguém que arrisca a própria vida, faz um sacrifício, de alguém que tira a própria vida e comete suicídio. Cristo disse que ninguém tem maior amor que este de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. João 15:13. É claro que Jesus estava falando dele mesmo, que ele entregou a sua vida em prol de nós, da nossa vida. Jesus sabia que ia morrer e mesmo assim ele não fez nada para impedir. Então Jesus, ele se sacrificou por nós. Então acontece, né, que ele deixou o seu exemplo, né? Porém, isso aqui pode ser aplicado para qualquer um de nós. Todos nós podemos sim, quem sabe um dia, se for o caso, precisar entregar a nossa vida em prol de alguém que a gente ama. Então isso aqui é perfeitamente possível de acontecer e não é pecaminoso. Posicionamento cristão para o suicídio. Primeiro posicionamento teológico. O cristão, né, o cristão, ele se posiciona contra o suicídio baseado no sexto mandamento do Decálogo: não matarás. Nós estamos falando disso aqui desde a lição 4, né? 4, 5 e 6. Aborto, pena de morte, eutanásia e agora suicídio. É a base dessas 3 lições aqui que eu acabei de citar. Proíbe o homem de assassinar o outro e também proíbe de assassinar a si mesmo. A gente observa que aqui o não matará serve para os 2 casos: não matar o outro e não matar a si mesmo. A vida humana é uma dádiva divina e, portanto, pertence a Deus. Saber que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Salmos 103. Ou seja, Deus é o nosso dono, a nossa vida pertence a Ele. Nós não temos autorização para tirar a própria vida. O Criador é quem determina o início e o término da vida, não a criatura. Há tempo de nascer e o tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Eclesiastes 3:2. Ou seja, tempo de nascer e tempo de morrer. Isso aqui é a base, né, para essa lição. É Deus quem estabelece quando e como a vida deve cessar. É a doença que vai tirar a sua vida? Que seja. É a velhice? Chegou o momento? Que seja. É um acidente? Pode ser responsabilidade nossa, mas que seja, né? Mas eu ir lá e decidir tirar a minha vida, isso está errado. Isso não está de acordo com a palavra de Deus. E se nós formos observar, nenhuma religião aceita o suicídio. Os espíritas, por exemplo, eles acreditam que quando a pessoa tira a própria vida, essa pessoa sente os bichos comendo ela na terra, porque não morreu na hora certa. Ou seja, é um pensamento errado, mas de certa forma eles não concordam com o suicídio. Se a gente for olhar para os hinduístas, não concordam, para os islamistas, ou seja, os muçulmanos, colocando melhor aqui os muçulmanos, o pessoal do Islã lá, também não concorda, não no sentido quando tem o homem-bomba, a gente fala assim, mas o homem-bomba ele não está cometendo suicídio? Para nós mas para eles não. Para eles aquele homem-bomba está fazendo um ato muito bom, está ajudando Deus a destruir os seus inimigos. É isso que está acontecendo ali. Então, por esse motivo, eles não concordam também com o suicídio. A questão do homem-bomba é um sacrifício em prol de uma obra maior. Mas o pessoal do Islã também não concorda. Ou seja, nenhuma religião vai concordar com o suicídio. É algo reprovado por toda a humanidade em todas as épocas. Posicionamento ético. A posição da ética cristã é contrária ao suicídio pelos seguintes principais motivos. O suicídio implica banalizar a vida e afrontar a soberania divina. Você simplesmente fala a vida não tem valor e a soberania divina, a soberania de Deus não tem nada a ver comigo. Ou seja, a pessoa afronta o seu Criador.
O suicida viola o mandamento de amar o próximo como a si mesmo. Eu acho interessante que quando a gente fala, ame o próximo como a si mesmo, a gente só pensa no amor ao próximo. E o amor a si mesmo? A gente nunca fala, né? Nós temos que amar a nós mesmos. Nós temos que nos amar. Amar a vida que nós temos, o que Deus deu para nós. Sabe, nós temos que todos os dias levantar e agradecer a Deus por Ele ter nos criado, ter nos dado a oportunidade de viver mais um dia. Ou seja, amar a nós mesmos é um mandamento divino. Não, o suicida, ele quebra esse mandamento. Ele não está quebrando só o sexto mandamento, que é não matarás. Ele está quebrando o mandamento que fala para amar o próximo como a si mesmo. Ou seja, que amar a si mesmo também é um mandamento. Continuando. Opa, rapidinho. O suicídio é um ato egoísta de quem pensa em aliviar seu sofrimento sem importar com os outros. Então o suicida ele não está olhando para a sua família, para os seus filhos, para a sua esposa, para os seus pais, para os seus amigos. Ele não está olhando para essas pessoas que têm um carinho grande por ele. E quando alguém tira a vida, a família sofre muito. Quando a morte é por acidente, tem um sofrimento? Tem. Quando é por doença, tem um sofrimento? Tem. Agora, irmãos, quando é por suicídio, realmente é triste. É triste. Eu já acompanhei alguns casos e realmente é muito triste. As pessoas ficam assim numa situação que parece que a depressão daquela pessoa passa para a família. Sabe? A família começa a entrar em depressão também e acaba sendo uma situação assim horrível. Quando alguém tira a vida, né, ele não pensa na família. Então, se o suicida ele pensasse na família, no momento ali que ele tivesse prestes a tirar a própria vida, ele não faria isso. Ele faria diferente. Ele, não, eu não vou fazer isso porque eu amo a minha família me ama e eles querem me ver junto com eles. Então, é um ato egoísta, é triste, é triste. Suicidar-se denota inversão dos valores da vida e falta de confiança em Deus. Então aqui uma pessoa que simplesmente resolve tirar a própria vida, ela não está confiando em Deus. Há uma discussão muito grande com relação à questão de um caso extremo de depressão, né, que um crente pode passar por depressão, né, e ali esse crente ele talvez não tenha uma fé muito grande, ele é um crente meio fraco, mas é crente, né, e ele não resiste àquela dor e acaba tirando a vida. Né? Alguns vão dizer o seguinte: essa pessoa não confiou em Deus e ela simplesmente perdeu a salvação, ela tirou a própria vida e deixou de ser salva. Né? Outros vão interpretar assim: não, essa pessoa ela cometeu um pecado, no entanto, a questão de perder a salvação é quando a pessoa de forma deliberada nega Cristo e resolve viver na prática do pecado. Então a pessoa, não quero mais servir a Cristo e vive na prática do pecado, essa pessoa perdeu a salvação. Mas quando nós cometemos um pecado, né, eu pequei aqui, um pecado, um crente salvo, verdadeiro, comete pecado. Ele não necessariamente vai perder a salvação, porque a gente entende que perder a salvação é esse ato deliberado de negar a Cristo e voltar para o mundo, voltar a viver na prática do pecado. Agora um deslize aqui e acolá, todo crente vai fazer. E nós não perdemos a salvação por causa desse tipo de pecado que a gente comete no dia a dia. Mas e o suicídio? Perde? Se, por exemplo, eu cometo uma mentira e logo depois eu sofro um acidente e morro, eu vou para o céu ou vou para o inferno por causa dessa mentira? Porque não deu tempo de eu pedir perdão. Segundo o entendimento da Bíblia mesmo e dos teólogos, né, um pecado ocasional que um crente comete não necessariamente faz ele perder a salvação. Né? Ou seja, ele cometeu um pecado e ele não perdeu. E se ele morrer antes de pedir perdão, ele está salvo. Né? E isso é claro que nem todo mundo vai concordar, mas todos os teólogos, sejam eles calvinista, arminiano, assembleiano, batista, o que for, eles vão concordar com isso. Né? Que se ninguém perde salvação porque cometeu um pecadinho ali, tá? Pecadinho eu coloco entre aspas, né? Não existe pecadinho, pecadão. Né? Mas cometeu um pecado ali, né? No sentido de que ele não vive na prática do pecado. Então ele não perdeu a salvação. Mas e o suicídio? É um pecado. E aí, ele perde ou não a salvação? Alguns vão interpretar que não. Né? Ou seja, que o suicida, que é crente, mas que ele passou por... Não é assim, o crente que resolve tirar a própria vida, porque eu quero ir para o céu, eu vou me matar. Não é assim. Né? Ou seja, a pessoa que
está passando por um problema, por uma dificuldade, tira a própria vida para se livrar desse problema, essa pessoa nem crente é. Do meu ponto de vista, nem crente é. E se for o caso dela ser crente, ela perdeu a salvação. Porque ela não é uma situação simplesmente de ela, não aceito isso, eu vou me matar. Não aceito isso aqui, eu vou me matar. Não, essa pessoa aí, ela está já simplesmente indo contrário às escrituras, por completo. Agora, uma pessoa que está passando por uma doença chamada depressão, que ela está sofrendo com isso, é algo profundo, que ela não está conseguindo tratar, e acontece que essa pessoa, num caso extremo, resolve tirar a própria vida. Então é um caso muito raro, mas de um cristão verdadeiro que pode tirar a própria vida, como aconteceu recentemente com um pastor que saiu aí na mídia, né, na internet, WhatsApp, Facebook e tudo mais. Então, aquele pastor foi um caso que vem em evidência, mas se nós formos observar, centenas de crentes tiram a vida todos os anos. Pode-se dizer até milhares, se for o caso, que 11 mil tira a vida, se pode colocar bem que 10% ou mais é crente. Né? E aí essas pessoas, né, será que elas são crentes de verdade? E se elas são crentes de verdade, elas deixaram de ser salvas? Será que não foi porque elas passaram por uma depressão muito grande, que não conseguiram aguentar a dor a ponto de cometer esse pecado do suicídio? Mas não necessariamente essa pessoa foi condenada, né? Ou seja, eu não sou ninguém para julgar, eu não posso julgar isso. Só Deus pode julgar, só Deus conhece o coração, só Deus sabe a dor daquela pessoa estava passando. Então, o suicídio ele é pecado em qualquer situação, mas Deus pode olhar para o coração daquela pessoa e saber que a dor que ela estava passando, o sofrimento, a doença que ela estava, era muito grande a ponto dela fazer tirar a própria vida. Alguns entendem até o seguinte, como parecido com câncer, por exemplo. Um câncer leva à morte. Então, a pessoa tem um câncer e tal, está tratando e ele chega a morrer. A depressão leva à morte, e a maneira que a depressão leva à morte é assim, é fazendo a pessoa tirar a própria vida. É meio que comparado com uma doença realmente como AIDS, câncer. Então, que a morte é o resultado da doença, mas a depressão ela faz com que a pessoa tire a própria vida, e segundo os especialistas, a maioria dos suicidas estão fora de si. Eles estão fora de si, são problemas psicológicos e fazem com que eles se sintam fora de si e tire a própria vida. Né? E no caso de um crente, existe sim a possibilidade, eu penso, é um pensamento meu aqui, viu? Não somente meu, mas de uma grande parte dos teólogos. Existe sim uma possibilidade de um crente verdadeiro cometer suicídio e ser salvo. Né? Isso aqui não é questão de ser calvinista ou arminiano não, viu? É uma questão delicada, que a gente não quer que aconteça, mas a gente tem que parar para pensar nisso. Você não precisa concordar comigo, né, e não precisa levar isso para a sala de aula, né, mas se você quiser, é um tema bem interessante para os alunos discutirem. Desculpa por ter demorado aqui nesse slide, nessa parte, mas eu tinha que falar isso. Continuando, né, o suicídio é um gesto de ingratidão que interrompe o ciclo e a missão da vida outorgada por Deus. Ou seja, todos nós temos uma missão de vida, família, trabalho, obra de Deus, e Deus quer ver a gente cumprindo essa missão, é isso que Deus quer. Ele não quer ver nós interrompendo a missão que Ele propôs para nós. Então vamos cumprir a missão de vida que Deus nos deu. Tirar a própria vida vai ser um ato contra essa missão que Deus nos deu. Mercê dessa posição, a igreja precisa ajudar as pessoas a não sucumbirem diante desse mal. Então, o suicida, né, assim como está vendo aqui nessa imagem, essa jovem com essa placa de help, socorro, né, em português, ela está clamando por socorro. Né? É assim que o suicida se encontra. Ele está ali colocando a corda no pescoço, ele está colocando uma arma na cabeça, ele está em pé num prédio, numa ponte, mas no fundo, ele está clamando por socorro. A pessoa que quando começa a se isolar, começa a ficar sozinha, começa a ouvir músicas tristes, assistir filmes de terror, coisas que levam a isso, essa pessoa está criando coragem para cometer o suicídio, porque no fundo ela não quer. E ela começa a procurar coisas que levam ela a fazer isso. E a família tem que estar atenta e observar esses sinais. Recentemente teve um negócio aí do jogo da baleia azul, onde as pessoas que estavam querendo cometer suicídio não tinham coragem, jogavam esse jogo, né? Dão uma pesquisada, eu não vou falar aqui com detalhes porque nosso tempo é curto, mas esse jogo da baleia azul fez com que muitas pessoas
adquirissem coragem para tirar a própria vida. Né? E teve uma situação de uma família que encontrou o filho de 13 anos em cima do prédio, prestes a se jogar, e o pai e a mãe conseguiu salvar. Ele estava nesse jogo, porque o jogo da baleia azul são várias atividades que a pessoa vai fazendo para criar coragem, né? Assistir filme de terror, ouvir músicas psicodélicas e dentre outras coisas. Os desafios vão aumentando o nível, e o objetivo é que a pessoa chega lá no final e a última ação dela é se matar. Né? Então, dá para entender que o suicida ele está precisando de ajuda, e se alguém chegar e conversar e tratar, pode ajudar essa pessoa. Né? O que a igreja tem feito? Será que a igreja tem ajudado? Será que a igreja tem ido atrás dessas pessoas? Tem oferecido esse serviço? Já vi alguns casos aí de pessoas igrejas que ofereceram, né, um atendimento especial para quem estava passando por problemas psicológicos, por depressão, e conversando com essas pessoas e conseguiu diminuir a taxa de suicídio na cidade. Né? Simplesmente uma atitude de uma igreja, né, fez com que a taxa de suicídio diminuísse. Agora imagina se todas as igrejas do Brasil fizessem isso. Eu tenho certeza que essas 11 mil pessoas que se matam, né, com certeza nós salvaríamos ali mais da metade dessas pessoas. Né? Então, nós temos que fazer alguma coisa, procurar ajudar, identificar uma pessoa que está prestes a cometer suicídio, ir atrás dessas pessoas, né, e conversar com elas para que elas possam se abrir e contar o que elas a dor delas, para que nós possamos ajudá-las. Amém? Chego aqui no final da aula. Né, sabemos aí que a conclusão vai nos dizer o seguinte: o aumento do suicídio é resultado da ideologia que enaltece a criatura em lugar do Criador, quando o homem evoca autonomia sobre o próprio corpo e a vida, desprezando e afrontando a soberania divina, graves e funestas consequências ocorrem. Alguns grupos por aí que pregam o liberalismo, a pessoa tem que ser livre, tem que fazer o que quiser, ela está tirando a própria vida porque ela quer tirar, eles defendem essa ideia, mas os psicólogos vão dizer que 90% das pessoas que se matam, elas estão fora de si, então elas não estão agindo com livre-arbítrio, é a liberdade delas, não, essas pessoas precisam de ajuda, né? Então a gente tem que olhar para elas nesse sentido. A vida só tem sentido quando está sob o controle irrestrito do seu Criador. Isaías 41:13. De fato, a humanidade negou a Cristo, a humanidade não quer mais saber de Deus, né? A humanidade negou completamente a obra divina e agora estão colhendo fruto, né? Ou seja, é o vazio que eles têm dentro de si, que não conseguem encontrar nada para preencher, que só Deus preenche esse vazio, e eles acabam tirando a própria vida. Então, é triste a situação, mas a humanidade está colhendo o fruto daquilo que escolheu. Eles estão colhendo esse fruto. Né? Só Cristo pode resolver esse problema. Amém? Continuando aqui as perguntas, caso você use o slide na sua igreja, você pode colocar as perguntas aí com animações para seus alunos responderem. A bibliografia eu sempre coloco o livro de apoio, mas eu vou começar a colocar mais livros indicando aqui para vocês estudarem. Né? É uma falha minha, eu sempre coloco os livros da CPAD, mas a CPAD começou a indicar muitos livros nada a ver. Então eu começo a ficar revoltado com essas coisas, mas eu vou indicar alguns livros aqui. Os cursos do EBD em Foco, que você pode entrar e conhecer e se capacitar como professor de excelência, né? Então aqui eu coloquei alguns links para você copiar e colar no seu navegador, né, que vai servir de subsídio para você estudar. Eu usei muitos desses links aqui para estudar sobre esse tema, para ministrar essa aula, que é o Desafio da Baleia Azul, né, onde eu estudei, né, sobre essa questão um pouco mais a fundo. Aqui tem todos os desafios lá do jogo da Baleia Azul, né, que você tiver curiosidade, dê uma pesquisada aí. Então eu encerro aqui a aula. A paz do Senhor, né? Não deixe aí de acessar o EBD em Foco, acesse o EBD em Foco, tem muito conteúdo de qualidade para você lá. Até a próxima aula.